Glória a Deus, graças, paz, igreja. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder ministrar a palavra. Hoje Deus está falando aqui, né, irmãos, de uma maneira sobrenatural. O pastor estava aqui falando e a gente sente essa atmosfera diferente da presença de Deus num culto, amém? Quero também, em nome do Senhor Jesus, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus, a paz, irmãos. Se você quiser, acompanhe na tua Bíblia, ou se não, na mesma tradução aqui no projetor. Aleluia. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Mas a esperança volta quando penso no dia seguinte. O amor do Senhor, Deus não acaba. Repita comigo isso, irmãos. O amor do Senhor Deus não acaba. E a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Quem escreve o livro de Lamentações, irmãos, é o profeta Jeremias. Alguns conhecem como o profeta chorão. E essa palavra, esse capítulo sempre me intrigou. Porque quando lemos os versículos 21 ao 24, nós vamos ver um profeta, um homem, um servo, adorando a Deus de maneira sobrenatural com as suas palavras. Você vê que ele vai dizendo sobre o amor do Senhor, sobre a fidelidade, sobre a bondade de Deus. Mas ao mesmo tempo, se você ver comigo os versos que antecedem, os versos anteriores, representa que não é a mesma pessoa. Porque nos versos que antecedem o versículo 21, você vai ver Jeremias dizendo em suas palavras que ele não aguentava mais. Você vai ver Jeremias dizendo que os ossos dele já estavam secos de tanto sofrer, que ele não tinha mais lágrima de tanto chorar. Você vai ver que o capítulo 3, Jeremias está ali se lamentando, falando, dizendo para Deus se Deus esqueceu dele. Mas no capítulo 3, a partir do verso 21, você vai ver alguém totalmente diferente, falando que Deus é bom, falando que a fidelidade de Deus dura para sempre. E isso significa que, independente se eu sou fiel a Deus ou não, a fidelidade de Deus dura para sempre. Isso significa que se eu me posiciono ou não, a fidelidade, a promessa, aquilo que Deus fez para as nossas vidas, continuam em pé, irmãos. A fidelidade de Deus durando para sempre, como aqui Jeremias vai dizer. Entenda que é o Senhor dizendo que a porção de misericórdia dele está lá todo dia quando nós acordamos. Eu sendo fiel ou não, a misericórdia dele vai me cobrir. Quem crê assim, diga glória a Deus. A misericórdia de Deus vai nos cobrir. Por quê? Porque ela não depende de mim, ela depende da fidelidade de Deus, e ela dura para sempre. Isso significa que isso não vai mudar. Isso significa que a promessa ainda está de pé. Isso significa que aquilo que Deus falou para mim e para você vai acontecer. Embora muitos deixem de crer, mas Deus está falando com alguém aqui que ainda você não crendo, vai acontecer. E isso, quando eu ia ler o capítulo 3, eu ficava intrigada, até que o Senhor disse ao meu espírito: filha, o que acontece aqui é que o homem do versículo que antecede o 21, o versículo 21, está com a sua fé doente. Mas a partir do versículo 21, ele tem a sua fé curada. Eu quero que você pegue, quando você estiver na sua casa, abra o livro de Lamentações e leia para você ver as orações que esse homem faz a Deus. É uma oração
que talvez eu e você já até fizemos. Deus, o Senhor, se esqueceu de mim. Deus, até quando eu vou viver assim? Deus, até quando o Senhor não vai ouvir, não vai fazer, não vai se levantar ao meu favor? Mas no versículo 21, esse homem tem a sua fé curada. E você pode dizer, como assim? Eu sempre achei que a fé que era usada para curar, não que ela precisasse de cura. E a partir daqui, irmãos, eu estou aqui para te dizer que tem pessoas que necessitam da sua fé ser curada, porque isso talvez tenha impedido você de caminhar, ou está impedindo você de romper aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem fé em muitas coisas, mas talvez você não tenha tanta fé em Deus como você pensa em ter. Quem entendeu, diga glória a Deus. Salmos 20, no versículo 7, o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam em coisas, outros confiam nas suas finanças, no seu dinheiro, outros vão confiar em homens, mas eu, Senhor, eu faço menção do teu nome. Eu confio na tua força, na tua mão, na tua promessa. E é isso que nós precisamos para a nossa vida, essa oração que o salmista faz no Salmo 20, no versículo 7. Confiança é o que Deus precisa da sua parte. Você tem esperança em algo, mas talvez não tenha fé para esperar esse algo acontecer sem se desesperar. Você se identifica? Você tem esperança, você tem um sonho com algo, mas você não tem fé para esperar que isso aconteça, sem que você não se desespere, sem que você não perca o teu sono. Você tem esperança que a tua esposa vai se converter, que Deus vai trazer teu marido, que a porta vai se abrir, mas quando você deita, você não dorme, você fica pensando, será que vai acontecer? Será que Deus vai salvar? Será que Deus vai entrar com a providência? E talvez a melhor palavra que Deus tenha para você hoje é silêncio. Porque na desconfiança nós liberamos palavras que viram a chave negativa. Quando nós temos fé em Deus, irmãos, a chave é positiva. Mas quando nós temos medo, a chave é negativa. E quando nós sentimos medo de algo não acontecer, a chave é virada. E na chave negativa, Deus não trabalha. Quem trabalha é o nosso inimigo. É o inimigo das nossas almas. É aquele que não quer que você prospere, não quer que a tua família seja salva, não quer que a porta se abra para você. Por isso é necessário que você tenha a sua fé curada em Deus. Como? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos exércitos. É Deus dizendo, não adianta você esperar da esquerda, nem da direita, não adianta você esperar do vizinho, não adianta você esperar do pastor, não adianta você esperar do patrão. É Deus dizendo, espere em mim, porque eu sou o socorro bem presente na angústia. Eu sou aquele que tem o poder de estender a minha mão, de chegar aonde a sua não chega, de colocar a minha mão aonde a sua não pode ser colocada. Eu tenho o poder de trazer de volta, eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de abater, de levantar. Eu, a força, o meu braço tem o poder, diz o Senhor dos exércitos. Mas a tua preocupação vai acrescentar o quê? A tua aflição, a tua ansiedade vai acrescentar alguma coisa na sua vida? Será que a tua preocupação pode fazer alguma coisa quanto a esse assunto? Será que essa tua preocupação tão grande de você deitar e não dormir vai poder salvar alguma coisa? Não. Então deixa o Senhor fazer. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. É o Senhor requerendo confiança, irmão. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala.
Os que confiam no Senhor, os que sabem que Ele vai fazer, os que sabem que Ele vai abrir, embora os nossos olhos naturais olhem e vejam um cenário de desgraça, e vejam um cenário infeliz, vejam um cenário em que nós olhamos sem esperança. Deus está dizendo: eu tenho poder para fazer, eu tenho poder para ir lá agora e salvar, para dar o livramento, para entrar com vida onde a morte já foi decretada. Deus está dizendo: eu sou poderoso para fazer prosperar. Mas os que confiam em mim não se abala. Em outras palavras, é Deus dizendo, irmão Bruno: os que confiam em mim não se desespera, os que confiam em mim não chuta o pau da barraca, não pula do barco, não abandona, não sai, não faz bobeira, não faz as coisas sem pensar. Deus está requerendo confiança. Você precisa confiar, irmão. Mas e se Deus não fizer? E se Deus não fizer? E se o choro durar mais que uma noite e a alegria não vier pela manhã? O que é que a gente faz? A gente confia. Porque Deus não precisa fazer nada, irmão, não é obrigação dele. Por quê? Porque Deus já fez. Você precisa sempre se lembrar que o maior sacrifício que Deus tinha que fazer, Ele já fez, que foi entregar o seu único filho para sofrer numa cruz por mim e por você. Hoje eu e você estamos aqui, hoje nós podemos ouvir a palavra com liberdade, hoje nós podemos ter esperança. Por quê? Porque o filho desceu, porque Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Enquanto Deus já fez o sacrifício enorme, nós reclamamos porque Deus não abre a porta, porque Deus não cura, porque Deus falou que ia salvar, mas até agora nada. Irmão, se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, eu tenho que me posicionar como aqueles 3 jovens da fornalha. Você lembra daqueles 3, onde eles deram 2 palavras para Nabucodonosor? Eles disseram: olha, rei, saibas tu que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Mas se isso ainda não ocorrer, nós não iremos adorar outro Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o meu Deus. Se Deus abrir a porta, eu adoro. Se Ele não abrir, eu vou adorar ainda mais. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, eu vou continuar adorando e confiando que Ele tem o melhor para mim. Porque os nossos olhos naturais vão enxergar aquilo que a nossa carne quer que enxergue, uma visão limitada. Hoje o diácono falou algo aqui sobre a cor desse pano. Nós vemos a nossa visão limitada, diz que ele é verde, mas qual é a cor real, a cor inicial deste, nós não sabemos, porque nós somos limitados. E a nossa visão limitada faz com que nós venhamos enxergar o que vivemos, o aqui e o agora. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, Deus está dizendo para alguém que me ouve: pare de olhar com os olhos naturais, feche eles e comece a olhar com os seus olhos espirituais. Comece a enxergar depois da prova, depois da montanha, comece a enxergar depois do vale, aonde Deus está com o seu milagre, aonde a mão de Deus vem chegando e vem operando ao teu favor, aonde a porta já está se abrindo, aonde a enfermidade está sendo curada, aonde Deus já está livrando o teu filho, aonde Deus já está livrando a tua esposa, aonde Deus já está fazendo o milagre acontecer. É com esses olhos que Deus está pedindo para que você olhe hoje. É essa fé que a igreja precisa, uma fé que não negocia pelas circunstâncias, uma fé que não é vulnerável, uma fé equilibrada. Paulo vai dizer, irmãos, sobre equilíbrio. Você sabe o que é uma pessoa desequilibrada espiritualmente? Que na segunda ela é crente, na terça ela não é mais.
que na primeira semana ela é aquele cristão fervoroso, ele é aquele cristão que prega porque Deus faz e acontece, daqui uma semana ele já não é mais. Ele não tem equilíbrio na sua fé. São pessoas que ou são muito ou não são nada. Não tem meio termo. Só que o Senhor vai dizer: eu te dei espírito de equilíbrio, constante, devagar e sempre. Você precisa crer, sempre crer. Eu olho e não vejo resposta. Creia, é a mão de Deus que está trabalhando. É a chave que precisa ser virada ao positivo e dizer: Pai, os meus olhos não estão vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Senhor, tira toda a ansiedade. Senhor, arranca de mim toda a insegurança, toda a incerteza. Senhor, eu necessito da tua ajuda, da tua cura. E Deus vai colocar em você, e você precisa deitar e dormir, porque o Espírito, aleluia, que vem, irmãos, para nos fazer pensar que vai dar errado, nos fazer pensar que não vai dar certo, que a porta não vai abrir, que não vamos conseguir, que o filho vai morrer, que a mãe vai se perder. Deus está dizendo: arranca isso da sua vida, coloca por terra isso da tua visão, porque a visão que Deus tem para você é outra, a realidade que Deus tem para nós é outra. Deus nunca perdeu uma batalha, nunca. Você não vai ver na Bíblia dizendo que Deus perdeu, que deu errado, que não foi, que não. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque Deus está na luta, Deus está na prova, Deus está nas coisas ruins. Irmão, se tem um lugar que Deus ama estar, é no caos, porque Ele tem o poder de reverter, colocar tudo no seu devido lugar, e o nome dEle é glorificado. Então, se está tudo de ponta cabeça, só aguarda e confia, porque Deus está fazendo. Quem crê assim dá glória. Aleluia. Tem pessoas que vai passar a vida entrando na igreja pedindo para Deus abençoar a vida que Deus quer que a gente perca. Você já viu um trocadilho dos crentes? Se Deus dá, eu vou. Se Deus abrir a porta, eu vou. Irmãos, para começar, Deus não abre portas. Deus está abrindo portas. Deus abre a porta. Deus abre a porta. Porque você precisa entender que Deus, Ele é muito sucinto, preciso e conciso no que Ele faz. Deus não vai fazer um monte de coisa, se embananar e depois tentar consertar. Ele simplesmente sabe o que Ele faz, e Ele vai dar aquilo que você precisa, que Ele sabe que é bom para você. Não é o que nós queremos, é aquilo que Deus sabe que vai ser bom para você. Deus abre a porta, não se esqueça disso. Porque pior do que ter muitas portas fechadas, pior do que isso, é ter muitas abertas e você não saber pela qual entrar. Pior do que ter muitas portas fechadas é ter muitas abertas e você não saber para onde ir, e o inimigo fazer com que você entre na errada. Então Deus não faz isso, porque Deus sabe que o inimigo vai te confundir. Então Deus abre a porta. Guarde isso no teu espírito. Deus disse à igreja de Filadélfia: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Uma porta aberta. Que porta é essa? A que Ele abre e ninguém. É a porta de Deus. Toma posse disso para a tua vida. É a porta que ninguém pode fechar. Então o diabo também abre portas, e Deus também fecha portas. Sim. Por isso é necessário que nós venhamos ter confiança e discernimento. A minha fé precisa ser curada. Como? Por meio da palavra. Porque a fé, ela vem pelo o ouvir da. Hoje você entrou aqui e você está ouvindo a palavra, e você vai ser alimentado. Como o diácono falou aqui, como eu também já havia ouvido e lido. Quando você alimenta uma criança, você não precisa orar para ela crescer. Você simplesmente a alimenta e ela vai crescer pela sua própria natureza. Assim é a nossa fé.
Você só precisa alimentá-la. Se você não alimenta a sua fé, ela vai adoecer, ela vai ficar doente. E o Senhor nessa noite está dizendo que a base da cura para a tua fé é a palavra. Nós recebemos diagnósticos diários, irmãos, da nossa vida financeira, da nossa saúde, de tudo, irmãos. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E quando as coisas se tornam impossíveis para nós, seres humanos? Quando nós não conseguimos agir, quando ficamos de mão atadas, quando nós pensamos: Senhor, só o Senhor sabe, só o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor pode fazer, eu não posso fazer mais nada. Levanta as tuas mãos que eu quero dizer algo de Deus para você. Quando as suas mãos ficam atadas, não é o inimigo fazendo isso, é o próprio Deus, porque se Deus não atar as tuas mãos, você vai pôr a mão em cima da dele, e quando você põe a mão, Deus tira dele, quando você tira a sua mão, Deus põe a dele. Então é por isso que as circunstâncias que você está vivendo, é Deus dizendo: eu vou fazer, tira a sua mão daí. Mas Senhor, eu vou fazer, tira a sua mão daí. Quando você coloca a mão em algo, irmão, Deus arranca dele. Você faz assim, Deus faz assim. Quando você faz assim, Deus faz assim. Pegou no teu espírito isso? Então não é com a tua força, não é com o teu braço, não é do teu jeito. É Deus que vai converter, é Deus que vai trazer, é Deus que vai curar, é Deus que vai entrar com o livramento. Você não vai acrescentar nada com essa tua angústia. Deus está dizendo: deixa eu trabalhar, porque eu sei como eu faço. Deixa Deus trabalhar. Quando nós sentimos que estamos, irmãos, sem esperança, nós precisamos orar e pedir para Deus, para que o Senhor nos cure. Porque se nós permanecemos dessa forma, o inimigo vai encontrar brecha para entrar nas nossas vidas, seja em qualquer situação. É necessário que nós venhamos orar e pedir para Deus intervir. Você vai pedir a intervenção do Senhor na tua luta. Porque não pense você que Deus vai entrar na tua casa sem ser convidado. O Senhor diz na palavra dele: eis que estou à porta aí. Mas ele é Deus, ele poderia entrar e arrebentar tudo, não precisava bater, sim ou não? Mas ele não faz isso. Ele diz: eis que estou à sua porta e eu estou batendo. Em outras palavras, Deus está dizendo: se você quiser abrir, eu entro, eu assento a mesa, eu coloco tudo no lugar, eu faço tudo aquilo que eu preciso fazer, eu sopro o vento, coloco o que está fora no lugar, mas eu preciso estar dentro da casa para que isso aconteça. E se você não convidar, ele não entra. Ah, mas eu creio em Deus, ele está aqui. Não interessa se você crer, você já convidou ele? Convidou Deus para o teu negócio, para a tua empresa? Convidou Deus para o teu relacionamento? Convidou Deus para entrar no teu carro? Convidou Deus para entrar aonde você colocar a sola dos teus pés? Convidou Deus? Porque se você convidar, ele vai. Irmão, Deus, ele é muito grande, mas ele cabe dentro do teu coração. Ele cabe dentro da tua casa, ele cabe na tua família, sabia disso? Mas é necessário que você o convide para que ele esteja presente em todas as áreas da sua vida. Você não pode olhar Deus como um SAMU. Eu sempre falo isso. Como assim? Eu só chamo Deus quando a coisa fica feia. Quando a coisa aperta, então eu vou para o joelho. Não, irmão. Deixa Deus entrar e fazer morada. Deus, ele tem prazer em nos ajudar nas nossas angústias. Ele vai dizer isso: eu sou o socorro bem. O que é presente, irmão? Presente é o que nós estamos vivendo agora. É Deus dizendo: eu sou socorro presente na angústia, eu vou estar com você na angústia. Mas quer ver Deus feliz? Ele está com você também nas alegrias, nos momentos de vitória, nos momentos de comemoração, nos momentos de felicidade. Então, em nome do Senhor Jesus, você precisa entender que você é filho, que você tem pai. Nós não podemos fazer nada, nossa preocupação não acrescenta em nada na nossa vida. Então, o que nós podemos fazer?
crer e declarar. Eu creio e eu declaro. O que eu declaro? A porta está fechada? Não, já está aberta. A morte chegou? Não, é vida. As coisas estão acontecendo? Não, isso aí é propósito de Deus. Deus está nessa luta aí. Deus está na tua luta, irmão. Deus está na tua luta. Deus está na tua vida. Por quê? Porque é um propósito de Deus. E Deus, irmãos, Ele quer fazer com que nós venhamos amadurecer. E o amadurecimento, ele não vem pela idade. Ele é mais maduro porque é mais velho. Não, com Deus é diferente. O amadurecimento, ele vem com desertos vencidos. Quanto mais luta, quanto mais deserto você atravessa, mais maduro você vai ficar. Mas você vai crer, porque quando chegar uma situação, você vai lembrar lá atrás e vai dizer assim: não, eu já passei por aquele momento, Deus me deu vitória, Deus vai me dar vitória agora também. Não, eu já passei por aquele momento desesperador. Você pode trazer agora à tua memória o que Deus já fez. A palavra que nós lemos é: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Você pode repetir comigo? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Você consegue entender o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: comece a se lembrar o que eu já fiz por você. Comece a lembrar os momentos ruins que você pensou que não ia dar certo e deu. Quando você pensou que a porta não ia abrir, abriu. Quando você pensou que tinha morrido, Deus mostrou que Ele chega com vida e que Ele tem o poder sobre a morte. É Deus dizendo: traga a tua memória, traga a tua memória aquilo que te dá esperança. Lembra-te das proezas que Deus já fez na tua vida. Lembra dos livramentos. Não era para você estar aqui, irmão. Não era para eu estar aqui. Mas o Senhor me resgatou do mais podre, do mais profundo pecado. Porque não era para eu estar aqui. E você, irmão, era para você estar vivo. Nessa pandemia tanta gente se foi. Por que você está aqui? Por que você está aí me ouvindo? Porque Deus tem um propósito contigo. E esse propósito vai ocorrer, você querendo ou não. E esse propósito vai se cumprir, você chorando ou sorrindo. Esse propósito vai acontecer. Se você crê, diga: eu creio. Tome posse, profira palavras. Declare palavras dentro da tua casa, positivas. Porque você sabe o poder que tem a palavra. Profetiza, irmão. Profetiza no teu emprego, profetiza na vida do teu patrão, profetiza na tua carteira, profetiza na igreja, profetiza na tua vida, profetiza na rua, nos moradores de rua, aonde você passar, onde você vê, irmão, um comércio fechando, profetiza lá em nome de Jesus a prosperidade, a mudança, a transformação. Deixa Deus usar a tua boca para que Ele possa fazer acontecer. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Não é morte. Não é morte. Deus está dizendo é vida. Deus está dizendo não é a porta fechada, é porta aberta. E aqui Deus abre e ninguém fecha. Aquilo que o diabo dá para você, ele arranca. Mas o que Deus te dá, o diabo não tira de você. Oh, aleluia. Irmão, o diabo não quer arrancar você da igreja. Ele só não quer que você pratique a sua fé. Porque quando você usá-la, Deus vai operar. E quanto mais Deus operar, maior ela vai ficar. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é... Sem fé é... Irmãos, é impossível. Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então o diabo não precisa arrancar você da igreja. Basta ele tocar na tua fé. Você consegue entender a importância de você confiar no Senhor? Porque a fé é confiança. É eu crer naquilo que não existe, mas eu sei que vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele sabe o que faz. Você já parou para pensar por que Jesus não usou João para começar a igreja? E olha que João deitava aqui dele.
E olha que João era o apóstolo do amor. Mas por que Jesus não iniciou a igreja com João e sim com Pedro? Sabe por quê, irmão? Porque a obra de Deus não se começa apenas com amor, é preciso ter fé. E Pedro era um homem de fé. E o Senhor disse: sobre ti, sobre esta pedra, eu edifico a minha igreja. É necessário ter fé. Não questione, creia. Nós precisamos, irmãos, de pessoas, de valentes, que não vão negociar a sua fé, que não vão ficar trocando figurinhas, dizendo: se Deus fizer, eu vou, se Deus me dá, eu faço, porque Deus não fez, eu abandono. Não é disso que Deus precisa. Deus está querendo valentes nessa noite. Deus está querendo pessoas que estejam posicionadas, dizendo: se o Senhor fizer, Pai, eu estou contigo, mas se o Senhor não fizer, eu estou mais ainda contigo. É de pessoas assim que Deus está falando, sobre pessoas que não negociam a sua fé. E como que eu não negocio a minha fé? Quando eu trago à minha memória aquilo que Deus já fez por mim. Quando eu trago aos meus pensamentos o dia que era para mim morrer, mas Deus me livrou da morte. Não foi sorte como muitos pensam, foi Deus. Quando era para você ter caído, Deus segurou na tua mão. Quando era para você ter morrido, Deus não deixou. Quando eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, Senhor. Nós precisamos orar para que o Senhor cure a nossa fé por meio da palavra, para que o Senhor Ele possa contar comigo e com você, aonde nós não vamos nunca mais entrar na igreja com uma lista de compras, igual entramos no mercado. Eu quero isso e mais isso. Nós vamos entrar na igreja e louvar a Deus e prestar a Ele um culto racional. Não pense você que nós estamos aqui prestando culto para a igreja. O nosso culto não deve ser para a igreja. O nosso culto deve ser para Deus. Porque o dia que eu prestar culto para a igreja e você não vier, eu vou ficar triste. O dia que eu prestar culto para a igreja e não vir ninguém, eu vou fechar a igreja e vou embora. Mas o meu culto não é para a igreja, o meu culto é para Ele. O meu louvor é para Ele, a minha adoração tem que ser inteiramente dEle. E enquanto eu adoro, Ele faz. Enquanto eu adoro, Ele trabalha. E Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. Você precisa entender que não é com a tua força. Está cheio de gente cansada. Estou cansada de igreja, estou cansado de Deus, estou cansado da palavra, estou cansado de ouvir. Sabe por que está cansado? Sabe quando que a gente cansa, irmão? Quando a gente faz com a nossa mão. E Deus não quer ninguém fazendo para Ele. O que tem de gente fazendo para Deus, tem que fazer para Deus, irmão. Não tem que fazer para Deus, irmão. Você tem que fazer com Deus. É com Deus. Faz a obra com Deus para você ver. É diferente de fazer para Deus. Porque quando você faz para Deus, você vai se cansar. Você vai querer parar. O desânimo vai bater. Mas quando você faz com Ele, irmão, você já dividiu uma carga, irmão? Você já pegou algo pesado, aí veio alguém e falou: opa, peraí, deixa eu te ajudar. Ficou leve, não cansou. Com Deus é desse jeito. Quando Ele vê que você está quase cansando, Ele pega e carrega todo o seu fardo. O Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vou aliviar. Se Deus está dizendo que Ele vai aliviar, é Deus dizendo que você não vai cansar, irmão. Porque é para Ele, não, é com Ele. Para de fazer para Deus, para de fazer com o teu braço, para de usar a tua força. Começa a trabalhar junto com Deus. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Em Eclesiastes, eu não me lembro o capítulo nem o versículo agora, mas ele vai falar que se você não afia o seu machado, é necessário que você redobre a tua força. Mas quando você embota o machado, você afia o machado, basta você dar uma machadada e a árvore vai cair. Você não vai usar a tua força. Você vai usar a sua inteligência, a sua sabedoria. Eu ouvi uma vez, eu não me lembro, não sei se eu vou falar corretamente, mas eu ouvi uma vez um ditado que o lenhador, ele passa 2 horas afiando o seu machado.
para que ele use apenas 5 minutos cortando uma árvore. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então é necessário, irmãos, que nós venhamos estar orando, buscando, jejuando, dedicando a nossa vida ao Senhor, o adorando. É viver uma vida de comunhão com Deus, para que nós não venhamos usar a nossa força. Vai tentar cortar um galho com machado sem corte. Você vai cortar? Você vai moer a madeira. Você vai moer a madeira. Ela vai quebrar? Vai, mas não vai ser cortada, ela vai ser moída. Vai picar um frango com a faca sem corte. Você vai rasgar o frango. Quem já rasgou frango aqui, irmão? Só eu. Por quê? Porque uma faca sem corte, ela não pica o frango, ela rasga. Você rasga na força. Quando termina de picar o frango, você está desmaiado em cima da pia, reclamando. Sim ou não? Eu sei, irmão. Agora tem uma pedrinha que afia a faca lá em casa, mas não tinha. Mas eu quero dizer que uma faca afiada, passou, cortou. É 2 minutos, o frango está picado e você não está bravo porque você não está ali brigando com o frango. E isso é o que acontece com a nossa vida espiritual quando nós queremos fazer com a nossa força. Aí a gente vai cansar, a gente vai brigar, a gente vai fazer forçado, vai fazer por obrigação. E aí você vai perder seu tempo, amigo, porque Deus não recebe nada por obrigação. Nada que você faz forçado, nada que você faz por obrigação, Deus vai receber. Porque o Senhor, Ele quer voluntário o coração. Então nós não devemos fazer nada para Deus por obrigação. Tem gente que não faz nada por prazer para Deus, faz por obrigação. Tem gente que não usa uma roupa porque não pode, eu sou obrigado, não posso usar. Eu não faço isso no meu cabelo porque eu não posso, é obrigação. Você está perdendo seu tempo, amigo, Deus não recebe. Eu aprendi isso atravessando desertos. Eu aprendi isso passando pelo vale e vendo que não é assim que Deus trabalha. Não é com a tua mão, nem com o teu desespero. Deus vai trabalhar na tua confiança nele. Amém? Se coloque de pé. Em nome do Senhor Jesus, quero pedir para o Bruno preparar um louvor. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que você entenda, irmão, que a confiança em Deus, que a tua fé em Deus, ela precisa estar de pé. Por quê? Porque Deus vai operar nela. O diabo, ele quer que a sua fé permaneça doente, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que a gente faz a nossa fé crescer? Quando nós cremos sem ver. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E é isso que Deus quer. Que você feche os teus olhos agora e comece a se lembrar nas maravilhas e nos feitos do Senhor, aquilo que Ele já operou, aquilo que Ele já fez. Que você ouça, porque Jesus é fiel e a sua fidelidade permanece para sempre. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nos vendo aí pela internet, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa palavra. Eu agradeço a Deus pelo propósito que Deus tem na vida de cada um, e que você possa declarar a Deus que você confia nele, independente da circunstância que você vive. Você precisa confiar no Senhor, amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor, irmãos.